Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do novo nascimento. Eu quero trazer para você uma reflexão sobre esse novo nascimento que Jesus fala em João capítulo 3 com o líder religioso Nicodemos. É muito importante nós fazermos essa reflexão na nossa vida, principalmente nós cristãos, que achamos que pelo fato de que já aceitamos a Jesus ou até mesmo que nascemos de berço evangélico, que essa palavra não cabe a nós. Nós pensamos assim, eu aceitei Jesus, então eu já nasci de novo. Mas precisamos olhar para a nossa vida e deixar com que o Espírito Santo nos mostre se genuinamente nós nascemos novamente, né? Se nós nascemos de novo. Nós vemos isso nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, e ele estava falando a respeito disso com um líder religioso. Ele poderia estar falando isso com a mulher, né, que viveu toda uma vida de pecado, foi perdoado, mas não. Ele fala para um líder religioso que se ele não nascer de novo, não é possível com que ele seja salvo e tenha acesso ao reino de Deus. Então isso é importante, de fato, nós trazermos para a nossa vida como um ponto de reflexão. Para a gente entender a questão do novo nascimento a que Jesus se refere em João 3, é importante nós entendermos por que um novo nascimento, por que um segundo nascimento. A realidade é que quando Deus criou, né, o mundo, ele logo criou um homem, que ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Adão e Eva foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o propósito da criação era que ele se reproduzisse dessa forma, a imagem e semelhança de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Adão, ele pecou contra Deus e permitindo com que o pecado entrasse no mundo, isso fez com que ele se reproduzisse de forma deformada, com o pecado. Sendo assim, a gente já nasce nesse mundo com a herança de uma natureza adâmica de pecado. É por isso que Davi diz em Salmos que em pecado já concebeu a mãe dele. Então, nós precisamos entender que esse primeiro nascimento, que é o nascimento na carne, que é com essa natureza adâmica de pecado, ela não é o plano original do Senhor quando criou o mundo, quando criou Adão. Adão permitiu que o pecado entrasse assim, deturpasse a identidade, deturpasse o plano original, né, a forma original de Deus ao criar o homem, e fez com que isso se alastrasse, porque ele se reproduziu dali em diante de uma forma pecaminosa, fazendo com que através da reprodução humana nós já nascêssemos condenados pelo pecado, mortos em delitos e transgressões. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 45 a 49, diz a respeito disso. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, se referindo a Jesus, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então aqui nós vemos que na realidade está mostrando que o primeiro Adão, que foi lá do Jardim do Éden, ele corrompeu o plano original do Senhor. E isso fez com que se reproduzisse toda a humanidade em pecado, com essa herança de pecado. Aí Deus pensou assim, não, eu vou mandar Jesus, que é o segundo Adão, para que ele cumpra o propósito original, para que ele cumpra o propósito pelo qual eu criei as pessoas, porque seria a partir de Adão. Então Jesus vem com esse propósito. E aí essa passagem nos faz entender que o primeiro nascimento, que é da nossa mãe, do ventre da nossa mãe, é um nascimento carnal, natural. E nós precisamos nascer de novo como seres espirituais, por intermédio de Jesus, que é o segundo Adão, que veio para consertar, digamos assim, o estrago do primeiro Adão, e que trouxe consequências de pecado para a nossa vida. Então, Jesus fala a Nicodemos em João, capítulo 3, o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno
E nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Jesus traz para nós esse entendimento de que, olha, vocês nasceram da carne. Então, a partir do momento que nós nascemos seres humanos nesse corpo, nós nascemos da carne, então somos seres carnais. Mas por intermédio de Jesus, o sacrifício dele, a vinda dele ao mundo, nos possibilita viver o propósito original do Senhor, que é nascermos de novo, só que espiritualmente falando, para que assim nós vivamos de acordo com o projeto original do Senhor para a nossa vida. Isso significa que eu posso conhecer a Bíblia inteira, do começo ao fim, de cor e salteado. Eu posso ser uma pessoa extremamente religiosa, né? Eu posso dizer que eu aceitei Jesus, que eu batizei nas águas, mas se eu não nascer de novo, eu simplesmente não entro no reino de Deus. Por quê? Eu preciso nascer de novo, eu preciso viver esse propósito pelo qual o Senhor colocou Jesus na terra, porque muitas das vezes nós olhamos para o sacrifício de Jesus de uma forma muito limitada. Nós olhamos apenas na questão da remissão de pecados, e isso é fundamental, porque é por conta disso, dessa remissão de pecados, que nós fomos reconciliados com o Senhor, e assim nós podemos ser adotados como filhos de Deus e desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. Mas é mais do que isso, é um complemento, é inclusive eu poder agora, né, acessar o reino de Deus, agora como filho de Deus, agora nascido de novo, espiritualmente falando. E é interessante porque Paulo fala, né, que nós precisamos entender que o homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais. Então, além de eu não entrar no reino de Deus, se eu não nascer de novo espiritualmente falando, eu sequer consigo discernir as coisas espirituais sendo homem carnal. Só o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Então, existem algumas evidências que mostram, que revelam que nós não nascemos de novo. Uma das coisas é isso, quando nós temos uma visão a respeito de tudo que acontece na nossa vida e aqui na Terra muito limitada. Tudo que acontece a respeito de uma enfermidade, a respeito de um luto, de uma perda, de algo que a gente está enfrentando, que a pessoa está enfrentando, uma porta fechada, a gente olhar com uma perspectiva humana limitada, a gente não conseguir olhar, né, com uma perspectiva espiritual, discernindo, né, dos caminhos do Senhor, olhando numa perspectiva além, não nessa perspectiva limitada. Isso revela que muito provavelmente nós não nascemos de novo, porque o homem que nasceu de Deus, né, o homem que nasceu de novo, ele é um homem espiritual, então ele consegue discernir as coisas espirituais. Então, tudo que acontece aqui com ele na Terra, ele não olha com uma visão limitada, mas ele tenta compreender os propósitos de Deus que são eternos, que são muito maiores do que a gente pode enxergar, que a gente pode pensar ou imaginar. Outro ponto importante é que o homem que é nascido de Deus, ele não vive mais uma vida de pecado, e sim uma vida de santificação. E quando a gente fala de santificação, é muito importante a gente entender que muitas das vezes nós olhamos, como pessoas religiosas, olhamos para a questão da santificação como algo muito exterior, inclusive no contexto dos fariseus. Então a gente pensa assim, eu era viciado em pornografia e já não sou mais, fui liberto. Eu era viciado em drogas ou em bebida, agora não, eu fui liberto. Eu adulterava, agora não, eu sou fiel. E a gente começa a olhar para atos externos. Então eu usava calça e agora eu só uso saia. A gente começa a olhar para questões, coisas externas. Só que quando Jesus vem ao mundo, nós percebemos através da própria mensagem que ele diz, quando ele fala a respeito dos 10 mandamentos, ele nos mostra, ele nos aponta que essa nova aliança que ele veio para trazer, né, ela na verdade traz uma santificação completa, que não é mais externa. Muitas das vezes nós vivemos também, né, com essa perspectiva da antiga aliança, só que nós precisamos entender que Jesus trouxe a nova aliança. E na nova aliança, a santificação é completa, de dentro para fora. Na antiga aliança, era um cordeiro imperfeito, era um animalzinho, então ele não era o suficiente para nos purificar de todo o pecado de dentro para fora. Agora, Jesus não, ele é o cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo e que tem poder para nos purificar por completo de dentro para fora. E nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus vai falar dos 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos, né, quando Moisés escreveu na Antiga Aliança, ele diz, por exemplo, assim, não adulterarás. Aí Jesus, quando vai reler os 10 mandamentos, ele diz, não adulterarás, ou seja, você não vai ter relações
no sentido literal, com outra mulher que não seja sua esposa ou que seja esposa de uma outra pessoa. Mas, se você cobiçar uma outra mulher no seu coração, você já adulterou, ou seja, é uma santificação completa. E esse trabalho é o Espírito Santo que faz em nós e é por intermédio do sacrifício de Jesus. Então, nós vemos que essa nova aliança, dentro dessa nova aliança, quando nós nascemos novamente, nós precisamos desfrutar dessa nova aliança, ou seja, não há mais desculpa para a gente focar somente na santificação externa. Nós focamos na santificação como um todo, de dentro para fora, permitindo com que o Espírito Santo de Deus atue em nós de forma que nós não podemos. Então, às vezes, uma santificação externa é muito fácil de eu realizar essa obra em mim mesma. Então, se eu usava calça, eu só uso saia. Digamos assim, né? Se eu bebi, agora eu não bebo mais. Eu consigo parar com essas coisas, mas o Senhor nos convida a nascer de novo de uma certa forma, com que essa santificação ela seja completa, de dentro para fora. E essa mudança de coração, onde ele pega um coração podre, sujo, cheio de raiz de amargura, cheio de pecado, e dá um coração novo, que antes era um coração de pedra, agora é um coração de carne, só o Espírito Santo pode fazer. Só o sacrifício de Jesus é capaz, tem poder de fazer isso por nós. Então, Jesus nos convida a nascer de novo nesse nível de santificação, porque a palavra de Deus diz para nós: sede santos porque eu sou santo, como eu sou santo. Então, o Senhor nos convida, né, a nascer de novo nesse nível, onde eu não estou focada apenas na minha santificação externa que os outros podem ver, não apenas no verniz, mas eu literalmente nasci de novo no Espírito, de modo que eu realmente fui regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra regenerar, que é algo que acontece exatamente, né, nesse novo nascimento, ela vem de ser gerado novamente. Então, nós somos gerados novamente pelo Senhor quando nós escolhemos nascer de novo, né? E como é esse nascer de novo? Em primeiro lugar, o sacrifício de Jesus, a vinda de Jesus, faz com que a gente olhe para alguém tão santo e perfeito como Jesus e consiga visualizar o quão pecador eu sou. Então, o primeiro passo é eu reconhecer os meus pecados, a minha podridão, e me arrepender disso. A partir dali, é o Espírito Santo que atua dentro de mim. Eu só me rendo, eu me arrependo pelos meus pecados, eu reconheço que eu fui muito pecador até aqui, sem jogar na culpa de Adão, da minha herança de pecado, mas simplesmente tendo alta responsabilidade a respeito das minhas escolhas erradas para pecar. E a partir dali começa um trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Mas eu preciso me render por completo. Em Tiago 1,18 diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, essa palavra é muito interessante porque faz a gente entender que nós somos gerados pela palavra da verdade de Deus, né? É a palavra de Deus, essa palavra, ela nos gera, né? Onde nós somos possibilitados a nascer novamente em Deus, em Jesus. Romanos 8,29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu e também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus veio para ser o exemplo a ser seguido, para que a gente pudesse desfrutar desse novo nascimento de forma que a gente olhe para o projeto original. Porque Adão, Deus fez ele como projeto original, e aí ele se corrompeu, permitiu com que o pecado deformasse, né, o projeto original do Senhor, que era a imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus não. Jesus, apesar de ele ter nascido de uma forma humana, ele era sem pecados, então ele é o maior exemplo. É aquele irmão primogênito que a gente tem que olhar e se inspirar. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos deixar com que, através desse novo nascimento, Cristo viva dentro de nós, né? Como a palavra de Deus diz. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Então, essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, é necessário essa fé para esse novo nascimento. Essa fé de que o Senhor vai me purificar de todo pecado e que o Espírito Santo de Deus vai fazer do jeito dele, no tempo dele, a obra necessária na minha vida. Mas eu preciso me render e, principalmente, me arrepender de todos os meus pecados, porque é isso que abre portas, que faz o meu coração se abrir, se render para essa transformação genuína, para esse novo nascimento que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. E aí em 1 Pedro 1,23 diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então ele diz assim, ó, nós nascemos, né, pela carne, ou seja, gerados pela nossa mãe, com essa natureza de pecado
herdada de Adão, que falhou, que pecou, que deformou a forma, o plano original de Deus para a humanidade. Agora vem Jesus, o segundo Adão, perfeito, santo, cumpriu o propósito inicial de Deus lá atrás, desde que ele criou o mundo. E aí nós podemos permitir que através de tudo que ele fez, de todo sacrifício, a gente possa verdadeiramente nascer de novo. E a partir desse novo nascimento, a gente desfrutar de todos os benefícios que o sacrifício dele nos permite vivenciar, inclusive, né, acessar o reino de Deus por intermédio desse novo nascimento. E esse novo nascimento também nos faz pensar a respeito de que é necessário uma nova mentalidade. Então, agora, eu não vivo mais com a mentalidade de um escravo do pecado, porque eu fui liberta, eu não sou mais escrava do pecado, eu não sou mais escrava do medo, mas agora eu sou uma filha de Deus. Agora eu tenho um exemplo a ser seguido, que é Jesus, que é esse homem perfeito, filho de Deus, né, o primogênito de muitos irmãos, e que agora eu posso olhar para ele como o maior exemplo e seguir o seu exemplo e aprender com ele e permitir com que o que ele fez por mim me possibilite de fato nascer novamente. Eu espero de coração que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os versículos, além dos que eu li aqui, outros que eu não citei a respeito desse tema, dessa mensagem, caso você queira se aprofundar um pouco mais na sua casa, tá bom? Outra coisa, se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode deixar nos comentários que eu vou ler com o maior carinho e atenção e buscar responder, né, tirar, sanar qualquer dúvida que você tenha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que Deus possa te abençoar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.